Você apareceu na igreja no domingo, cantou as músicas de adoração, levantou as mãos nos momentos certos e soltou aquele amém quando o pastor falou algo forte. Você até foi lá na frente no apelo, não porque precisasse, mas porque queria ajudar a manter o clima espiritual. E depois você pegou o carro e foi para casa. Em algum lugar, entre o estacionamento e a porta da sua sala, a máscara caiu. E o que tinha por baixo dela era nada. Nem paz, nem alegria, nem a presença de Deus. Apenas um vazio. Um silêncio oco que te deu mais medo do que qualquer pecado que você já tenha cometido. Porque pelo menos o pecado faz você sentir alguma coisa. Isso que você sentiu não parecia nada. E você não contou para ninguém. Como você poderia? Você é a pessoa que os outros procuram para pedir oração. Você é quem conhece as Escrituras, quem parece que tem a vida resolvida. Se eles soubessem, se o seu líder de grupo, se o seu pastor, se as pessoas que você está discipulando soubessem, o que eles pensariam? Então, você continua aparecendo, continua atuando, continua produzindo aquele conteúdo espiritual que todo mundo ao seu redor espera de você. E, a cada semana, o abismo entre quem você é em público e quem você é no secreto fica um pouco mais largo e um pouco mais escuro. Eu preciso que você ouça isso agora. Você não está desviado. Você não foi abandonado por Deus, mas você está espiritualmente exausto. E a parte mais perigosa da exaustão espiritual é que ela não se parece com um esgotamento comum. Ela se parece com fidelidade. É por isso que quase ninguém fala sobre isso. Mas nós vamos falar hoje, porque existe um mapa na sua Bíblia. Uma palavra dita pelo próprio Jesus para uma igreja que se parecia exatamente com você. E ela contém a resposta que você está cansado demais para pedir. Fica comigo. O sinal número 1 é que você substituiu a intimidade pela atividade. Deixa eu ser direto com você, porque eu te respeito demais para desperdiçar o seu tempo. Existe uma versão do cristianismo que é 100% ocupada e 0% conectada com Deus. E o que dá medo é que, por fora, ela é completamente igual à fé verdadeira. Você pode servir no louvor, liderar um estudo bíblico, ser voluntário no ministério infantil, ir a todos os cultos de meio de semana e estar completamente falido espiritualmente por dentro. Atividade não é intimidade. Ocupação não é devoção. Aparecer não é o mesmo que estar presente. Olha a evidência bíblica. Em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, Jesus fala com a igreja de Éfeso. E escuta o que ele diz sobre eles, porque essa não é a descrição de uma igreja preguiçosa. Ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho quanto a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Essa é uma igreja que trabalha duro, testa a doutrina, aguenta a perseguição. Eles têm integridade teológica, não toleram ensinos falsos, por qualquer métrica externa. Essa é uma igreja saudável, vibrante e bíblica. E então, Jesus diz 5 palavras que deveriam fazer todo cristão ocupado parar agora. Tenho, porém, contra ti isto. 5 palavras que provam que a performance espiritual não substitui a intimidade espiritual. Que abandonaste o teu primeiro amor. Não foi a sua doutrina, não foi a sua disciplina, não foi a sua frequência nos cultos. Foi o seu amor. O seu primeiro amor. Aquele tipo de amor ardente, desesperado, que é a primeira coisa que vem à cabeça de manhã, que não consegue parar de pensar em Deus e que te trouxe para essa fé no começo. E em algum lugar, entre todo o ministério,
todas as reuniões e todo o serviço, você deixou esse amor de lado. E você nem percebeu, porque estava ocupado demais fazendo coisas para Deus, para conseguir estar com Deus. Esse é o mapa que a igreja moderna não está ensinando. Que Jesus prefere ter o seu coração do que as suas horas. Que ele prefere ter as suas lágrimas no secreto do que o seu talento em público. O lugar mais perigoso no cristianismo não é o bar, é o palco. Porque, pelo menos, a pessoa no bar sabe que está longe de Deus. O seu passo prático para o sinal número 1 é este. Nesta semana, eu quero que você cancele apenas uma atividade não essencial da igreja. Não porque a igreja seja ruim, mas porque Deus está te chamando para provar o que você realmente acredita sobre Ele. Se você acredita que Ele é digno do seu tempo e não apenas do seu serviço, cancele uma reunião, um ensaio, um compromisso que não seja vital e use esse tempo para sentar sozinho com Ele. Sem celular, sem playlist de adoração, sem podcast. Apenas você, o silêncio e o Deus que você diz que ama. 20 minutos, esse é o ponto de partida. O sinal número 2 é que a oração se tornou uma formalidade e não uma conversa. Você ainda ora, eu reconheço isso. Você ora antes das refeições, ora antes de dormir, ora na abertura da reunião do seu grupo. Mas se você for honesto, e eu te peço para ser honesto agora, não comigo, mas com você mesmo, essas orações começaram a aparecer mensagens de voz gravadas. Parece que você está falando para Deus, em vez de falar com Deus. As palavras saem, mas você não tem certeza se alguém está ouvindo. E o pior, você não tem certeza se você mesmo está ouvindo. As orações viraram um ritual, confortáveis, seguras e totalmente desconectadas de qualquer coisa real. A evidência bíblica para isso está em Mateus capítulo 6, onde Jesus dá aos discípulos um modelo de oração. Mas antes de dar o modelo, ele dá um aviso. Ele diz: "E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Vãs repetições, linguagem repetitiva que parece oração, mas perdeu a alma. Jesus estava avisando os próprios discípulos, pessoas que o seguiam fisicamente, que era totalmente possível orar sem orar de verdade. Usar o vocabulário certo e a postura certa, e produzir nada além de barulho espiritual. E aqui está o detalhe psicológico que você precisa entender. Os seres humanos são programados para reconhecer padrões e buscar eficiência. Nós automatizamos comportamentos repetidos naturalmente. Isso significa que, se você está orando do mesmo jeito há 5 anos, seu cérebro provavelmente categorizou a oração como uma rotina, algo para terminar e não algo para vivenciar. O fogo que estava nas suas orações, quando você se converteu, quando você estava desesperado, quebrado e não tinha mais nada onde se segurar, esse fogo não se mantém sozinho. Ele exige uma interrupção intencional, exige honestidade. O seu passo prático para o sinal número 2 é: na próxima vez que você se sentar para orar, comece com esta frase, e eu quero que você a escreva antes de falar. Comece com: "O que eu ainda não admiti é..." E então, deixe o que vier subir. Não edite, não tente limpar a fala para Deus, não tente parecer santo. Apenas complete a frase com honestidade. Deus não se impressiona com o seu vocabulário teológico. Ele se move pela sua honestidade. O Salmo 51, versículo 17, diz que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Entregue para Ele a coisa real. Entregue a verdade sem polimento e sem encenação, de onde você realmente está. O sinal número 3 é que você tem mais medo de decepcionar as pessoas
do que de entristecer a Deus. Esse aqui vai doer. E precisa doer, porque esse sinal específico é o motor que mantém pessoas espiritualmente exaustas, atuando muito depois do momento em que deveriam ter parado para descansar. Você ainda está aparecendo, não porque Deus te mandou, não porque você se sente chamado, não porque você está transbordando de amor pelo povo dele. Você está aparecendo porque tem medo do que para de acontecer, se você não for. Medo das perguntas que vão fazer. Medo do rótulo. Medo de decepcionar o pastor que confiou em você. Medo de ser visto como fraco pelas pessoas que te veem como forte. Você fez da aprovação humana o combustível para o seu ministério. E esse é um combustível que vai te queimar por completo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo, um homem que tinha todos os motivos para atuar e credenciais religiosas que a maioria de nós nem imagina, diz o seguinte: pois buscaria eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essa é uma das declarações mais esclarecedoras de toda a Escritura. Paulo traça uma linha direta. Ele está dizendo que a busca pela aprovação humana e a vida de serviço genuíno a Cristo são mutuamente exclusivas. Você não pode ser escravo dos dois ao mesmo tempo. Em algum momento, um deles vence. E se a aprovação humana vencer, seu serviço a Deus vira uma performance. Tecnicamente religioso, mas genuinamente oco. Pense no profeta Elias em 1 Reis, capítulo 19. Aqui está um homem que acabou de fazer descer fogo do céu. Enfrentou 450 profetas de Baal. Orou e não choveu por 3 anos e meio. Esta não é uma pessoa espiritualmente fraca. E então, uma mulher, a rainha Jezabel, envia uma ameaça para ele. E Elias foge. Ele corre para o deserto, senta debaixo de uma árvore e pede para Deus tirar a vida dele. Ele diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse é um homem em total colapso espiritual. E o que Deus faz? Ele não o repreende, não o chama de fraco, não diz: dê um jeito nessa vida, porque as pessoas estão olhando. Ele deixa Elias dormir. Ele envia um anjo com comida. Ele dá descanso a ele. E então, só então, ele fala com ele, em uma voz mansa e delicada. Deus não está te chamando para continuar atuando para pessoas que fizeram de você o fornecedor espiritual delas. Ele está te chamando para vir e comer, para descansar, para ouvir a voz mansa e delicada que você está ocupado demais e sendo agradável demais aos homens para conseguir ouvir. O seu passo prático para o sinal número 3 é: faça uma lista agora mesmo, ou assim que esse vídeo terminar, de cada compromisso espiritual que você mantém hoje, prioritariamente, por medo do que as pessoas vão pensar se você largar. Não os compromissos que nasceram de um chamado ou de amor, mas os que nasceram do medo. E então, leve essa lista para Deus em oração e pergunte honestamente: quais desses o Senhor me deu e quais eu peguei para controlar o que pensam de mim? Fique em silêncio o tempo suficiente para ouvir a resposta. O sinal número 4 é que a leitura da Bíblia parece lição de casa, em vez de pão. Houve uma época em que você não conseguia soltar a Bíblia, em que um versículo te fazia parar no meio do capítulo, porque o Espírito Santo fazia parecer que ele foi escrito especificamente para você, naquele momento, para o que você estava passando. Você lia com fome, com expectativa. Você lia e algo acontecia por dentro. Mas em algum momento do caminho, a Bíblia se tornou um estudo, uma disciplina, algo que você faz para marcar uma tarefa concluída
e manter sua identidade de cristão sério. Você lê os capítulos, completa o plano de leitura, mas nada toca o chão, nada te move. As palavras parecem as mesmas de sempre, mas o sentimento é diferente, vazio, distante, como se estivesse lendo a carta de um estranho. Jesus disse em João, capítulo 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele usou a metáfora física mais profunda que pôde encontrar, fome e sede, para descrever como deveria ser um relacionamento vivo com ele. Não um exercício teológico, não uma obrigação religiosa. Pão, sustento. A coisa sem a qual seu corpo não sobrevive. E aqui está o que eu quero que você entenda sobre o pão. O pão não tem um gosto especial quando você não está com fome. Se você está cheio, se você se preencheu com outras coisas, o pão é comum, não tem nada demais. Mas quando você está genuinamente, desesperadamente com fome, o pão é tudo. O motivo de a Escritura parecer lição de casa, agora, pode não ser porque Deus ficou em silêncio. Pode ser porque você se encheu de tanta atividade espiritual, tanto serviço, produção e performance, que você perdeu a fome. Você está cheio demais de ministério para ter fome de Deus. O seu passo prático para o sinal número 4 é: pelos próximos 7 dias, eu quero que você leia menos a Bíblia, não mais. Eu sei que isso parece heresia, mas me escuta. Em vez do seu plano de leitura completo, leia apenas um capítulo, ou até um só trecho, bem devagar. Leia em voz alta. Pare quando algo chamar a sua atenção, mesmo que seja só um pouco. E em vez de seguir em frente, fique com aquele versículo. Faça uma pergunta a Deus. O que o Senhor está me dizendo aqui? Não como informação, mas como convite. Anote o que vier. Você não está atrasado em um plano de leitura. Você está em um relacionamento. Leia como se estivesse em um. O sinal número 5 é que você sente alívio quando os eventos da igreja são cancelados. Esse é aquele que ninguém admite. Mas eu vou dizer, em voz alta, porque eu acho que alguém assistindo precisa ouvir isso sendo nomeado. Quando a reunião do grupo é cancelada de última hora, sua primeira reação interna não é decepção, é alívio. Quando o evento da igreja não acontece, quando a corrente de oração é cancelada, quando o estudo bíblico é remarcado, algo em você solta o ar silenciosamente. Não porque você seja preguiçoso, não porque você não ame a Deus, mas porque você está no limite. E qualquer pausa na performance parece oxigênio. Você confundiu a ausência de obrigação com a presença de descanso. E o motivo de você se sentir aliviado quando a igreja é cancelada é porque a igreja parou de ser uma fonte de vida para você e se tornou mais uma demanda sobre uma pessoa que não tem mais nada para dar. O Salmo 23 começa com isto: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Eu quero que você preste atenção nessa frase. Deitar-me faz. Não é, ele sugere que eu me deite. Não é, ele me convida a considerar o descanso se a minha agenda permitir. Ele me faz deitar, porque Deus sabe o que nós nos recusamos a admitir. Que existem temporadas onde nós não vamos escolher o descanso, onde vamos continuar forçando, atuando, produzindo até o motor fundir. E um bom pastor não deixa as ovelhas se enterrarem no chão. Ele as guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a alma delas. A palavra refrigerar ou restaurar no hebraico é shub, que significa retornar, trazer de volta à condição original. Fazer voltar. O que Deus está te oferecendo não é apenas uma folga, é um retorno. De volta para o que você era antes da exaustão.
De volta para quem você era antes da performance virar a sua identidade. De volta para o primeiro amor que Apocalipse capítulo 2 está te chamando para lembrar. O seu passo prático para o sinal número 5 é: na próxima vez que um evento da igreja for cancelado e você sentir aquela onda de alívio, não se sinta culpado, sinta curiosidade. Fique com esse alívio por 5 minutos e se pergunte honestamente: o que isso está me dizendo sobre onde eu estou agora? Depois escreva uma frase completando isto. Se eu tivesse permissão para descansar de uma única coisa na minha vida espiritual agora, seria... Você não precisa agir sobre isso imediatamente. Apenas fale a verdade, porque a verdade é sempre o começo da restauração. O sinal número 6 é que você está discipulando outros, usando um poço que está completamente seco. Você está se doando. De forma consistente, fiel e generosa, você está dando seu tempo, suas palavras, sua sabedoria e sua presença para outras pessoas. E ninguém está te reabastecendo. Não porque ninguém se importe, mas porque você criou uma versão de si mesmo que não parece precisar de reabastecimento. Você tem sido tão forte por tanto tempo que as pessoas pararam de perguntar como você está. E você parou de pedir, porque em algum momento do caminho, ser uma pessoa de fé se tornou sinônimo de ser uma pessoa que não tem lutas. E agora você está transbordando a partir do vazio, liberando vida sobre a situação de outras pessoas, enquanto, no secreto, sente que a sua própria alma é um deserto. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios, não um fiozinho de água, não um racionamento cuidadoso de recursos limitados. Rios, mas note de onde os rios fluem, do coração, não da agenda, não dos talentos, não das credenciais espirituais, do coração. E se o coração não estiver conectado à fonte, não existem rios. Existe apenas uma pessoa, tentando muito fabricar água em meio a uma seca. E as pessoas que ela está discipulando conseguem sentir isso, mesmo que não saibam dar um nome. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. O tempo verbal no grego original é contínuo. Continuem sendo cheios. Não é um enchimento de uma única vez. É um retorno contínuo, repetido e necessário à fonte. Você não pode dar o que não tem. E a coisa mais amorosa que você pode fazer pelas pessoas que você discipula é ser o modelo de como é uma pessoa que volta para Deus. Não uma pessoa que tem tudo resolvido, mas uma pessoa que sabe para onde ir quando não tem. O seu passo prático para o sinal número 6 é: nesta semana, procure uma pessoa na sua vida, um mentor, um pastor, um amigo de confiança, e diga 6 palavras. Eu preciso que alguém ore por mim. Não peça para orar com você em uma troca mútua. Não troque pedidos de oração. Diga, eu preciso. Assuma a necessidade. Permita-se receber. Porque você não pode ensinar as pessoas a serem vulneráveis com Deus se você nunca serviu de modelo de vulnerabilidade com o povo dele. O sinal número 7 é que você não consegue mais se lembrar da última vez em que foi genuinamente movido por Deus, não manipulado emocionalmente por uma música boa, não inspirado profissionalmente por um sermão poderoso, mas genuinamente, pessoalmente e no secreto, movido por Ele. A última vez que você chorou diante de Deus, não porque o culto estava ungido, mas porque Ele foi real para você, em um momento que não tinha nada a ver com performance. A última vez que você sentiu algo mudar no seu peito durante a oração. A última vez que um versículo pareceu oxigênio.
A última vez que você saiu de um tempo com Deus diferente de como entrou. Se você está lutando para lembrar, se já faz semanas ou meses, essa ausência não é um sinal de que Deus foi embora. É um sinal de que você foi. Não deliberadamente, não de forma rebelde, mas gradualmente, aos pouquinhos, através de 1000 pequenas decisões, de continuar servindo em vez de parar para buscar. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. A promessa é absoluta, a condição é a honestidade. Todo o seu coração. Não a parte do seu coração que aparece na igreja. Não a parte que ora porque está na agenda. Tudo. A parte cansada. A parte que duvida. A parte que tem vergonha de quanto tempo faz que você não o sente de verdade. Traga tudo, porque é exatamente essa parte que ele está esperando. A igreja de Éfeso, depois que Jesus faz a repreensão, recebe esta instrução. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. 3 verbos: lembrar, arrepender, voltar. Ele não diz para trabalharem mais duro, não diz para adicionarem mais programas. Ele diz para voltarem, para lembrarem como era o primeiro amor, para se arrependerem, que significa mudar de direção. E para fazerem as coisas que faziam no início. As coisas simples, as coisas desesperadas, as coisas que você fazia antes do cristianismo se tornar uma carreira. O seu passo prático para o sinal número 7 é: eu quero que você tire 20 minutos nesta semana. Nesta semana. Não na próxima, não depois que a correria passar. Nesta semana. E eu quero que você se sente em silêncio. Sem música, sem celular, sem podcast, sem playlist de adoração. Apenas silêncio. E eu quero que você escreva uma frase honesta para Deus. Apenas uma. Comece com estas palavras. O que eu ainda não admiti é... E deixe o resto vir. Não tente deixar bonito. Não atue. Apenas escreva a verdade. Porque essa frase, essa única frase honesta e sem filtros, pode ser a coisa mais importante que você dirá a Deus o ano inteiro. Antes de eu ir para a conclusão, eu quero fazer uma coisa. Eu quero usar esta sessão de comentários como um altar hoje à noite. Não um lugar para debate ou discussões teológicas. Um altar. Se qualquer coisa neste vídeo tocou em algo real dentro de você, se qualquer um desses 7 sinais descreveu uma versão de você mesmo que você não mostrou para ninguém, eu quero que você digite 2 palavras nos comentários agora mesmo. Digite: primeiro amor. Não como uma hashtag, não como performance, mas como uma declaração. Como uma afirmação para Deus e para você mesmo de que você está escolhendo voltar. Que você lembra de onde caiu e que está disposto a retornar. Que essas 2 palavras sejam o começo de algo. Que elas sejam o momento em que você parou de fingir e começou a voltar. Digite primeiro amor nos comentários agora mesmo. Eu quero terminar dizendo algo que eu preciso que você receba lá no fundo dos seus lugares mais cansados. Você não foi longe demais. Você não está quebrado demais. Você não está atrasado demais. E Deus não está decepcionado com você do jeito que você teme que Ele esteja. Convicção não é condenação. O fato de que algo neste vídeo te tocou, o fato de que o seu peito apertou quando eu dei nome ao que você estava escondendo, isso não é a voz de um Deus irado, exigindo mais performance de um servo que já está vazio. Essa é a voz de um pai que tem observado você se esgotar em nome dele e que tem esperado, paciente, amorosa e persistentemente esperado, para que você pare o tempo suficiente para deixar que ele te ame de volta. Romanos capítulo 8,
versículos 38 e 39, dizem que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Isso inclui a sua exaustão espiritual, inclui as suas orações vazias, inclui os meses em que você apenas cumpriu tabela. Nada te separou, nada te desqualificou, nada te tirou do alcance de um amor que não se baseia na sua performance. E isso, este vídeo, este momento, esta mensagem específica te encontrando hoje, não é um acidente. Você não tropeçou nisso por acaso. O Espírito Santo não é passivo. Ele está lutando ativamente por você. Ele tem lutado por você em cada temporada de seca, em cada domingo vazio, em cada oração que pareceu bater no teto. Ele tem lutado para chamar a sua atenção. Não para te condenar, mas para te chamar de volta. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te, mude de direção e volta ao primeiro amor. Os pastos verdes ainda estão lá. As águas tranquilas ainda estão lá. O bom pastor ainda está lá. E ele não está cansado de você. Ele não está frustrado com você. Ele não está prestes a desistir de você. Ele está na beira do deserto onde você tem vivido, com pão e água, dizendo a mesma coisa que disse para Elias debaixo da árvore. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Você não precisa estar com tudo resolvido para dar o próximo passo. Você só precisa dar o passo. Vá, sente-se, desligue tudo. Escreva a frase: fale a verdade para Deus. Esse é o seu primeiro passo de volta. E eu acredito, com tudo o que há em mim, que o Deus que começou a boa obra em você será fiel para completá-la. Vá na graça.